Marcos capítulo 16, verso de número 15, que diz assim: e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Irmãos, por causa desse texto aqui, muitas pessoas entendem o seguinte, que para uma pessoa ser salva, ela precisa crer e ser batizada. Porque se ela não for batizada, ela não seria salva. Por que eu li esse texto, logo esse, de cara aqui, para a gente conversar sobre o batismo? Porque a primeira coisa que eu quero colocar na mente de todos vocês, todas as vezes que a gente for abordar algum tema da Escritura, é que a salvação, ela é um dom gratuito de Deus, e que nada que você faça ou não faça pode tirar isso de você se de fato você foi salvo por Cristo. Você não pode conquistar a salvação por nenhum ato, e você não pode tirar por nenhum ato. Por que eu estou falando isso? Para logo no início você tirar da sua mente que o batismo ou qualquer outra coisa tenha o poder de salvar ou de condenar alguém nesse sentido. A gente vai falar sobre batismo, mas você precisa ter a sua mente madura o suficiente para entender o seguinte: salvação é algo que provém de Deus, inicia em Deus e se finda em Deus. Qualquer outra doutrina que eu for ler, que eu for entender e estudar nas Escrituras, essa doutrina ela não vai fazer com que eu seja salvo obedecendo ela ou não, ou me tirar da salvação nesse sentido. Beleza? Vamos entender então o que de fato é o batismo. Tem muita gente que acha que o batismo ele é simplesmente ele surgiu simplesmente no Novo Testamento e com os cristãos, mas não. O batismo, ele naquele tempo representava um ritual de purificação que as pessoas faziam, e isso de muito tempo antes, por exemplo, do Novo Testamento. As pessoas já faziam certos rituais para purificação. A palavra batismo, no seu original, ela tem alguns significados, e o mais conhecido dele é o imersão, é o imergir, né, o afundar, mergulhar. Esse é o significado da palavra baptizo, que é a palavra utilizada, por exemplo, no Novo Testamento. Só que não é o único significado. Por que é importante eu falar isso aqui? Porque muita gente, simplesmente por considerar o significado da palavra batismo como sendo mergulhar, afundar, coloca, então, como uma regra que só é válido um batismo se ele for feito por mergulho, por imersão. E a gente sabe que existem outras formas de batismo também, como, por exemplo, o batismo por aspersão e o batismo por infusão. Ou afusão, né? O que é o batismo por aspersão? É quando a pessoa salpica a água em cima de alguém. O que é o batismo por imersão? É quando a pessoa é mergulhada por completo dentro da água. E o que é o batismo por afusão ou infusão? É quando a pessoa é derramada a água sobre a cabeça dela. Estou falando isso aqui por quê? Porque tem muita gente que quer colocar a regra na forma batismal, como se essa regra da forma batismal fosse fazer alguma diferença no contexto soteriológico. Por exemplo, tem gente que só se considera batizado se for completamente mergulhado na água. Mas a gente não vê um respaldo bíblico para falar que, olha, só se for completamente mergulhado. Olha, se for somente aspergida a água não vale. Até porque o batismo em si, ele representa algo. O batismo é algo visível, que está representando e simbolizando, evidenciando algo que é invisível. Como assim? A palavra de Deus vai nos falar, eu creio que é Paulo que fala isso lá em 1 Coríntios, deixa eu conferir aqui para vocês. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Ontem a gente leu aqui o capítulo 11 de 1 Coríntios. Já no capítulo 12, deixa eu ver se eu acho onde é que está. Olha só, verso de número 12. Ora, assim como um corpo deixa eu ler de perto. Ora, assim como um corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só corpo, todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado beber a um único Espírito. O que isso aqui quer dizer? Todos nós fomos batizados em um só corpo. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O batismo, ele representa, irmãos, uma realidade que já é visível na vida de alguém e que agora, na verdade, vai se tornar pública para as demais. Como assim? O batismo nada mais é do que a profissão de fé pública que você faz diante dos homens. O batismo não torna alguém mais santo ou mais justo diante de Deus. A gente precisa entender qual era, por exemplo, o batismo de João Batista. Vamos entender aqui para a gente compreender o contexto do batismo. João Batista era primo de Jesus,
ele era 6 meses mais velho do que Jesus, e o que acontece? Ele batizava as pessoas para o arrependimento. Esse era o batismo de João. Era um batismo de arrependimento. A pessoa precisava se mostrar arrependida pelos seus pecados, e ela passava pelas águas como um sinal de purificação, mostrando que ela de fato estava arrependida. Quando Jesus vem e é batizado por João, ele não tinha do que se arrepender, porque ele nunca pecou. O que Jesus estava fazendo ali então? Por que Jesus foi batizado? Você já se perguntou isso? Se Jesus não tinha pecado, e o batismo de João era para arrependimento, por que Jesus se batizou? Será que ele tinha algum pecado e estava ali? Não, é claro que não. Absolutamente não. Jesus estava se batizando para, primeiro, cumprir aquela sequência que os discípulos deveriam cumprir depois. Ele estava nos dando o exemplo inicial, e ele estava se batizando ali para o cumprimento daquele momento em si, onde o Pai do alto falaria, eis aí o meu filho amado, onde o Espírito manifestaria ali em forma corpórea de uma pomba, e ali Jesus sendo batizado nas águas, mostrando ali a triunidade do batismo. É por isso que quando Jesus ensina os discípulos que eles devem batizar, na grande comissão, quando Jesus fala lá em Mateus 11, 28, a partir ali, Mateus 28, do 18 ao 20, ele fala, ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mostrando a forma batismal no sentido de ordem. Ou seja, quando batizar alguém, quando uma pessoa passar pelas águas batismais, declarando que ela crê no Evangelho, essa pessoa deve ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Exatamente o que a gente via no batismo de Cristo. O Pai declarando do alto, eis aí o meu filho amado, o Espírito vindo em forma corpórea de uma pomba e o Filho dentro da água. Entende? Então, o batismo bíblico é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vê, por exemplo, no livro de Atos, alguns textos falando, então foram batizados em nome de Jesus. Então foram batizados em nome do Senhor Jesus. Entende? Então tem muitas pessoas que pensam o seguinte, não, o batismo é só em nome de Jesus. Só que, porque pegam um texto de Atos, que é um livro histórico, e acabam fazendo essa confusão. A gente vê Jesus dando claramente a ordenança de como deve ser executado o batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não há dúvida nisso aqui, para ficar questionando, até porque se fosse por uma nomenclatura, o livro de Atos é um livro histórico. E você não pode isolar um texto de um livro histórico para basear doutrina em cima dele. Principalmente num texto como esse, em que Jesus já deixa claro a forma que é para fazer. No batismo dele tem o Pai falando do alto, o Espírito vindo em forma corpórea e o Filho aqui sendo batizado. Quando ele manda os discípulos batizarem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, se fosse para usar pelos textos de Atos, em um dos textos vai estar falando em nome do Senhor Jesus. Outro vai estar falando em nome de Jesus. Entende? Então não faz sentido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Qual é a forma correta? Se pegar por Atos. Atos só está declarando a autoridade de quem está sendo batizado. E que autoridade? Na autoridade que Jesus mandou, na autoridade da ordenança de Cristo. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então os discípulos batizavam as pessoas em nome do Senhor Jesus, seguindo a ordem do Senhor Jesus. Ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essas pessoas eram batizadas. E de onde eles estavam tendo essa autoridade? Do Filho de Deus, do Senhor Jesus. Entende? Então, basicamente, gente, o batismo bíblico, ele se dá em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é o modelo que a gente vê Cristo ensinando. A Bíblia não narra como João Batista batizou Jesus, no sentido do que ele falou, se ele falou alguma coisa. A gente vê que quando Jesus chega diante dele, João reconhece na hora, Senhor, não sou eu que devo ser batizado pelo Senhor? Não é o Senhor que deve ser batizado por mim, não. E Jesus fala, deixa assim, João. E ele passa pelas águas ali, dando-nos o exemplo. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós, como cristãos, devemos sim passar pelas águas batismais. Por quê? Porque o batismo é uma declaração pública da nossa fé. O batismo, ele representa algo que já aconteceu. É isso que Paulo está falando lá em 1 Coríntios. Todos nós, tanto eu, quanto você, quanto os que cremos, fomos batizados num só Espírito. Nós fomos batizados no corpo de Cristo. E quando é que isso acontece? Acontece no momento em que você é inserido, é mergulhado nesse corpo de Cristo, que é a igreja, no sentido não de que você faz parte de uma comunidade de fé, mas de que você creu, a luz do Evangelho resplandeceu sobre você e agora você foi imergido nesse corpo. Você foi batizado no sentido de crer no Evangelho. Esse é o primeiro batismo que todos nós passamos, que é o batismo em que você é iluminado pelo Evangelho e você crê. Entende? Todos fomos inseridos nesse batismo. Todos nós, os que cremos. Entende? Logo, a consequência disso vai desembocar o quê? Em você publicamente se mostrar também uma pessoa que vai se batizar. Por que isso é importante? Porque nesse momento em que você professa a sua fé publicamente, você está reforçando
a sua convicção de que você faz parte daquele corpo, você está mostrando para os irmãos ao seu redor que você faz parte daquele corpo, e é isso. Não tem, por exemplo, algo místico no batismo, como muitos acreditam. Tem gente que acredita que no batismo, quando a pessoa batiza, é como se, tipo assim, ela está toda suja de pecado. Ela aceitou Jesus, mas ela está toda suja de pecado. Quando ela batiza, é como se todos aqueles pecados fossem embora junto com aquela água e agora ela surge limpinha, como se fosse uma criança. Aí quando ela conta uma mentirinha ali, ela começou a se sujar de novo. Não poderia ter pensamento mais errado a respeito disso, por quê? Porque não são águas que limpam as pessoas, espiritualmente falando. É a água da vida, é o evangelho. Quando você crê no evangelho, aí sim você é batizado e é purificado. E agora, externamente, você cumpre um ritual que demonstra publicamente aquilo que já é uma realidade no seu coração. O batismo não tem o poder para salvar absolutamente ninguém. Por quê? Porque vai ter muita gente que passou pelas águas batismais e vai para o inferno. Por quê? Porque essas pessoas não creram de fato no evangelho. Elas até se familiarizaram, elas até se simpatizaram e passaram pelas águas, como se crescem. Mas o tempo disse, a vida dela mostrava que de fato ela não cria.